Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 parábolas. 7. Tem umas que ele explica, tem uma que ele não explica, porque dá para entender. Porque Jesus ele como mestre, ele não era aquele mestre que falava palavras que você não entendia e ficava por isso mesmo. Então nós, como mestre, a gente tem que entender que a gente tem que falar do jeito que a pessoa vai escutar. Se você falar de um jeito que a pessoa não entende, você vai perder tempo, a pessoa vai perder tempo, não vai adiantar nada. Então Jesus falava de parábolas com coisas que eram corriqueiras para a sociedade da época. Que era o quê? Semente, solo, trigo, joio, grãos, entendeu? Pérolas, redes. Então, ele falava parábola para dar essa maior percepção. E mesmo assim, quando ele falava, então ele descia no nível deles, de entendimento deles. Eles não entendiam, ele explicava a parábola. Entendeu? A parábola já é uma explicação, então você explica a explicação para as pessoas entenderem. Por quê? Você vai ver hoje o versículo que eu sempre cito. E ouvindo o evangelho do reino e não entendendo, vê o maligno e lhe rouba a semente. E a vontade de Deus não é que você não entenda, e a minha vontade também, como servo dele, é que você entenda e mediante esse entendimento você vai crescer. Entendeu? Vamos lá, vamos falar primeiro da parábola do semeador. Jesus vai se deter nela a partir do verso 1 até o verso 9 falando sobre a parábola. E do verso 10 até o verso 23 ele vai explicar a parábola. E aqui eu não vou ler porque você já leu, eu só vou explicar, entendeu? Para a gente ganhar tempo também. Primeiro é a parábola à beira do caminho. São os corações endurecidos. E um coração endurecido, meus irmãos, ele ouve a palavra, mas não compreende. E você não compreendendo, o maligno vem e rouba a semente. Então por isso que é uma necessidade, meu irmão, muito grande você entender, porque senão o diabo vai roubar de você. Você está acompanhando comigo aí, eu espero, desde o verso 1, desde o capítulo 1 e vamos até Apocalipse. Mas se você não entender, não vai adiantar nada. Então entenda, pergunta, exponha. Estou aqui para servir vocês, tá bom? Depois o segundo solo é o solo com coração superficial. Ele até tem uma resposta imediata à palavra, até compreende, mas não tem profundidade, não tem perseverança, não abre mão dos prazeres para o discipulado, não entende que cristianismo é renúncia. E você, meu irmão, que você pode estar até no sol, mas se você não tiver raiz em Cristo, vai vir a tempestade e vai te derrubar, lembra? Do homem sensato e do homem sensato. O sensato ele ficou na rocha, o insensato na areia. A tempestade veio para os dois. Quem estava na rocha ficou firme, quem não estava, quem estava na areia, deu ruim. Entendeu? O terceiro solo é o solo cheio de espinho, é o coração ocupado. Ouve a palavra de Deus, mas também se distrai com outras coisas.
ele é sufocado pela concorrência do mundo, é sufocado pela satisfação de riqueza, sufocado pelas ambições, ele é sufocado pela carnalidade, ele é sufocado pelos prazeres da carne, ele é infrutífero. Então ele vai parar também. Esses 3 corações não podem existir na gente, não pode, em hipótese nenhuma. E o coração que tem que existir é a terra boa, o coração frutífero. Ele ouve, ele compreende, ele produz frutos mediante esse conhecimento. Frutos, vocês sabem que são atitudes concernentes àquilo. Ele produz frutos mediante a árvore que ele está. E João vai falar que o próprio Jesus fala, né? João escreveu que ele é a videira verdadeira, quem está nele dá muito fruto. Então a gente vai dar fruto mediante a videira que a gente está. E os frutos, meus irmãos, eles são diferentes em proporção. Um dá 100, outro 60, outro 30 e outro 1. O que a gente tem que entender? Que nem todo mundo vai ter o mesmo talento que a gente, a mesma habilidade que a gente, a mesma percepção do que a gente. Talvez alguém, vamos botar assim, que canta, a Nívia Soares, uma das que mais canta, uma das vozes mais bonitas, uma das mulheres mais de Deus que a gente conhece. Ela canta, talvez Deus deu o 100 para ela. Mas não significa que você que não canta igual a Nívia Soares, mas canta, que você tem que enterrar seu talento e não tem que exercer seu chamado. Você tem que exercer mediante ao que você tem. Deus vai te cobrar mediante o que você tem. Eu, como um pastor, como um mestre, Deus vai me cobrar mediante o que Ele me deu. Ele não vai me cobrar igual Ele vai cobrar o pastor Márcio, porque o pastor Márcio, ele tem uma igreja gigantesca. Hoje são mais de 500 lagoinhas no mundo. Então ele vai cobrar o pastor Márcio de uma maneira. Hoje, se eu só permanecer no campus online até eu morrer, ele vai me cobrar mediante o campus online. A excelência do meu trabalho aqui, o meu amor pelo campus online, não pelas outras igrejas da Lagoinha espalhado. Isso é o pastor Márcio que vai ser cobrado, entendeu? Então não é porque alguém tem algo grandioso que Deus confiou, que a gente, mesmo tendo algo na mesma linha, que o nosso não é menos importante. Não olhe igual para o pastor Márcio, não olhe para Nívia Soares e admire eles tanto que você não faça a sua parte. Não olhe, admire, aprenda com eles, mas faça a sua parte, que talvez não é nessa magnitude que eles estão, mas é tão importante e Deus vai te cobrar mediante isso, tá bom? Não inferiorize os seus talentos, os seus dons que Deus deu para você. A gente tem que ter isso em mente. Glória a Deus, espero que seja clara essa palavra do semeador. Agora a gente vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Do verso 24 ao 30. 24 ao 30. Então, essa parábola, meu irmão, vai falar sobre o joio e o trigo. O que acontece? Depois você bota na internet aí e você vai entender melhor o que eu vou falando. O joio e o trigo, eles crescem junto na plantação. Eles têm a mesma aparência. Só quem, tipo assim, é muito da área que vai saber, mesmo na aparência, a diferença. Porque é muito difícil, principalmente a gente. Você vai ver o vídeo lá, bota no YouTube, joio, trigo, agricultura, diferença, sei lá, vai aparecer algum vídeo lá que ele vai te mostrar. Entendeu? Então a aparência é muito igual, é muito semelhante. Então, qual que é a diferença do joio e do trigo? Por que a gente tem que ser joio, porque a gente tem que ser trigo e não joio? Porque o trigo, ele tem a aparência, mas ele tem semente dentro, ele tem fruto dentro. O joio é só palha.
O joio é só aparência. O joio é uma hipocrisia. O joio quer se aparecer para as outras pessoas, mas não tem nada para oferecer para as outras pessoas. O joio quer bênção, mas não quer ser bênção. Quer ser abençoado, mas não quer abençoar. O joio não tem fruto. E a árvore que não tem fruto é cortada e queimada. Você sabe disso. Se você não produzir fruto, não adianta. Fruto não é só salvação, mas é a evidência da sua salvação. Então a diferença do trigo e do joio é isso. Os dois são parecidos visualmente, mas um tem fruto e o outro não tem. Hoje é a mesma coisa. Hoje o joio e o trigo hoje talvez tenha a mesma aparência, porque se veste como crente, se fala como crente, mas e os frutos? Pelos frutos é que você conhece. Amém? Parábola do grão de mostarda, do 31 e do 32, fala sobre fé, né? E o grão de mostarda é o menor das sementes e depois se torna as maiores. Então a gente tem que entender e saber que tem coisas que pode começar pequeno. Talvez você começou agora e daqui a pouco Deus vai abençoar, a gente vai multiplicar e você vai ser o próximo líder de um GC, mas não impede de daqui a um tempo você ser um líder de uma igreja grande e se tornar mundial. O pastor Márcio é um exemplo, ele começou numa igreja pequena, foi avançando e hoje a Lagoinha está com 500 igrejas. Então a gente não pode menosprezar o começo talvez pequeno, e normalmente os começos são pequenos porque a gente aprende no processo, mas pode chegar numa coisa grandiosa. Amém? Glória a Deus. Parábola do fermento. Está escrito assim, é só um verso. O reino do céu é semelhante ao fermento que a mulher tomou a esconder em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. A parábola do fermento fala sobre a influência interior e invisível do reino dos céus. O reino do céu não é um reino visível, é um reino invisível. Mas a partir do momento que ele influencia, a gente consegue ver. É como a gente já viu, luz e sal. Você não vê o sal na comida. Você sente, sabe que ele está mudando aquela alimentação. A luz muda o ambiente. E o reino dos céus é assim também. No 34 e no 35 Jesus explica porque fala por parábolas. Do 36 ao 43 a explicação do trigo e do joio, falando que Deus ia separar o trigo do joio e tal. E isso é verdade, há muito joio no nosso meio, infelizmente, mas Deus vai tomar conta, pode ficar tranquilo, já expliquei o que é joio. 44, o reino do céu é semelhante a um tesouro em oculto, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria vai e vende tudo e compra aquele terreno. Então, meus irmãos, quando você entende que o reino dos céus, que a graça, que a salvação é um tesouro, meus irmãos, você vende tudo, você larga tudo, você renuncia a tudo, porque você sabe que é o melhor tesouro. Talvez você ache que o seu melhor tesouro é seu filho, sua mulher, seu trabalho, seu bem, seu cachorro, seu carro. Não, o melhor tesouro é a graça de Deus na sua vida. Tudo isso que eu falei é bom, é lícito, a gente tem que ter, a gente tem que viver, mas o nosso maior tesouro é Jesus e a salvação dele. Do 45 ao 46 vai falar sobre a pérola. O reino dos céus é também semelhante a uma pérola que negocia e procura boa pedra, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo e possui o que compra. É a mesma coisa do tesouro. Vai falar sobre a graça que a gente recebeu em Cristo Jesus, e mediante essa graça a gente faz o que for necessário para tê-la, para vivê-la, para agradecer. Parábola da rede aqui, do verso 47 ao verso 50, vai falar que a rede está cheia, né? Mas na consumação do século vai ter separação entre os que são e os que não são, porque tem muitas pessoas que se dizem que são, que têm aparência que são, mas na verdade, infelizmente, não são.
vai falar aqui sobre o pai de família no 51, no 52. E no 53 ao 58 vai falar sobre a incredulidade, vai falar sobre o perigo que ela traz, entendeu? A causa da incredulidade, a reprovação da incredulidade, o perigo de admirar, mas não ter fé, o perigo de familiarizar com o sagrado. Como assim? Você que já está há muito tempo no cristianismo, você já familiarizou. Você não tem mais a alegria da salvação, você não se alegra, se regozija por cultuar, por estar no GC, por estar estudando a palavra do Senhor, porque isso foi normal. Orar para você ler a palavra é normal, não. É uma dádiva, a gente tem que nos alegrar, nos regozijar em cima disso, meus irmãos. O perigo do conhecimento divorciado da fé, verso 24c ao 57. E o perigo de fechar as portas para os profetas e seu milagre. Porque, mediante a incredulidade do povo, Jesus não fez muito milagre por causa da incredulidade deles. Então não seja incrédulo, não seja cético. Deus cura. Jesus é usado até hoje para curar, para salvar, para libertar. Tá bom? Espero. Glória a Deus, meus irmãos. Mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas, e também que você possa compartilhar. E Deus abençoe sua vida. Eu te espero amanhã no Café com a Palavra.